Você está escutando Masmorra Cast. Great. Religion should be teaching love, and it should be teaching that that there is something probably higher than we are out there, than so to lessen our sense of importance. So, you know, as far as religion goes, I've always dealt with it that way. That it's a good thing, but I think maybe sometimes the teachings don't hold true to themselves. Thou shalt not kill, an eye for an eye. No, I don't think so. So that's why for me the whole world is heaven and hell. That song is about that. The fact that we, in my mind, we live in heaven, we live in hell. God and the devil are inherent in each of them. Olá, ouvinte, seja bem-vindo a mais um Batendo Papo na Masmorra. Eu sou Angélica Hellish. Eu sou o Marcos. E hoje, né, Marcos, estamos aqui para conversar sobre um filme muito estranho chamado Good Boy, né, Marcos? Entre outras coisas. Sim. Um filme... Olha, o trailer estragou a semana de muita gente. Eu fiquei muito curiosa quando eu vi o trailer, né? Nós vamos falar sobre Good Boy, tá? Então quem tá por aqui fica, por favor, e dá um salve também no chat pra gente saber se o áudio tá legal. Enquanto eu estiver insegura com a questão do áudio, eu fico perguntando, não tem jeito. Mas a gente vai comentar sobre algumas coisinhas antes, principalmente até foi uma coisa meio de última hora. Eu tava assistindo um documentário maravilhoso sobre o Ronnie James Dio, que é um cantor que meu Deus, de heavy metal, que eu amo, o Marcos também, né? E eu acho que seria legal a gente comentar um pouquinho sobre isso. O que você acha? Né? Até porque eu acho que é uma tremenda recomendação para quem curte, né, música e tal, né? Ó, dando um beijo aí pra limonada de coco colombiana, que nada mais é do que Oliver, querido. Opa! Meu filho. Beijo, meu filho querido. Deixa eu ver se entra aqui direitinho aqui o chat, que está realmente... Eu estou tentando enxergar o chat, gente. E o chat é tão zoadinho aqui no meu PC. Agora ele virou um troço esticadíssimo. Newton, infelizmente não vai poder acompanhar hoje, mas deixa um abraço. Ô Newton, não tem problema, você acompanha depois, porque vira um podcast. Vai Marcos? poder escutar depois, com certeza. A gente tem isso, a gente faz virar um podcast. Nossa, eu fiz uma bagunça agora aqui, que eu tô até com medo que eu fiz aqui. Mexi no mixer de áudio. Eu tenho que lembrar de travar, porque quem conhece o OBS sabe que ele tem isso. Se você puxar uma aba, ela estica, né? É totalmente personalizável esse template aqui, essa visão do OBS, mas se tu mexer em qualquer coisa, estraga tudo. E tem que lembrar de travar tudo, sabe? Travar para não... Eu destravei aqui, tá bem bagunçadinho. Então, se eu demorar um pouquinho para ler o chat, vocês me perdoem, tá? É porque o chat deu uma sumida aqui. Mas, Marcos, vamos conversar um pouquinho. A gente já fala de Old Boy, mas eu acho que vale a pena... Old Boy, ó. Old Boy. Sabe por que veio Old Boy na minha cabeça? Conta por quê, Marcos. Nós fomos assistir Old Boy no cinema, porque tá completando 20 anos do lançamento, né? Exatamente. Do longa, e ele ganhou algumas sessões, e ganhou uma sessão em Santos, inclusive, né? Ficou uma semana, acho que em cartaz, né? Acho que ficou até quinta-feira. A gente já tinha assistido várias vezes Old Boy na TV, na tela pequena, mas que a gente queria ter a sensação de como será esse filme na tela grande. E eu gostaria de dizer que, mesmo tendo visto esse filme várias vezes, vê-lo novamente, só que dessa vez na tela grande, me deu um impacto absurdo. Né? E isso é a prova do quanto esse filme é realmente cheio de qualidades e único, né? Sem palavras, né? Foi até engraçado, ou não, aí vocês reflitam, né? Tudo bem que eu já entrei em acordo, eu sou do tipo que eu abro reclamação mesmo. Se tiver problema na sala, eu vou atrás, entendeu? Meu dinheiro eu suo muito para ganhar cada centavinho, então eu dou muito valor, assim. Experiência cinematográfica eu levo bem a sério, assim.
Por isso que eu vou muito pouco no cinema, gente. É porque eu acho que eu não tenho estômago para ficar lidando com gente inconveniente no cinema, né? Acho que eu já falei sobre isso quando eu fui gravar sobre The Witch. Aquele filme incrível, que a experiência foi horrível. E no Old Boy, que eu acho que saiu, Cineflex, né? Um negócio assim, não lembro. Sei lá, é uma grande empresa aí que tem cinema em tudo quanto é lugar. A sala, ela estava congelando, sabe, de frio. O Marcos também sentiu. Só que eu senti muito mais. Eu tava com blusa e tudo, não era nem blusinha curta, mas meio que estragou para mim, porque eu senti tanto frio na sala que eu comecei a passar mal, minha pressão baixou. Começa a querer que o filme acabe logo, sabe, infelizmente. Mas entrei em contato com eles ofereceram voucher e tal, até para poder assistir Old Boy de novo. Mas como eu não fui sozinha, fui com o Marcos, fui com meu filho, eu falei, não vou arrastar todo mundo pro cinema de novo. Aí a gente ficou com voucher aí para usar, tem 90 dias, né? Uhum. Depois eu vou recordar qual que é a empresa lá e tal, para inclusive agradecer. Assim, veja bem, eu não quero ir lá de novo reassistir pelo seguinte, essas salas de cinema, pra gente, elas tem que pegar várias condições, entendeu? Pega barca, pega ônibus e tal. Então tu acaba gastando uma graninha, sabe? Pra poder ir, pra poder voltar. Então, eu ir de novo, novamente, não quero. Eu prefiro ver em casa mesmo, um Blu-rayzão, né? O que tu acha, Marcos? E sim, concordo. E eu acho que a gente poderia, já que a gente vai recomendar coisas, não querendo colocar o carro na frente dos bois, mas já serve aí quem está ouvindo a gente, ou quem vai ouvir esse podcast, não assistiu ainda a trilogia da vingança do diretor sul-coreano Chan-wook Park. Uhum. Ela ficou muito famosa por conta do filme Old Boy, mas tem outros 2 filmes que ele fez sobre o mesmo tema da vingança e que formam, de certa maneira, uma trilogia, que é o Mr. Vingança e Lady Vingança. A gente lá nos nossos primórdios, né, nós falamos sobre a trilogia, tá? Uhum. E com um cara que nunca mais eu consegui falar com ele, Johnny Love, uma figura aí que a gente arrumou, porque eu sou dessas, né? Sim. Sempre fui, agora que eu parei. Uhum. Chamava, não desqualificando ele, claro, né? Mas assim, eu sempre fui muito mais de chamar várias pessoas e tal. Hoje em dia eu sou bem mais restringida nesse sentido, que dá tanto trabalho para editar. Mas a gente fez sobre a trilogia, mas eu acho que é legal até falar que, são muitos filmes do Chan-wook Park, ou Park Chan-wook, na verdade, que são muito bons. Joint Security Area, aquele, como é que é? I'm a Robot, né? I am a cyborg, but that's okay. Isso. São muitos filmes bons e o cara é do caraco, Sede de Sangue. Né? Lembramos até junto. Então, são diretores que, a gente sonha poder ver no cinema, sabe? Na moral mesmo. Então, pra mim, se esse momento do cinema, que sim, a gente entende que é uma experiência coletiva, mas não foi o nosso caso, que eu achei até que a sala estava meio vazia, né, infelizmente, mas assim, a sala tá congelando, assim, que sei lá, gente, eu não sei que se eu sou fresca e tal, tu tá meio acostumado a estar em casa, mas é que nem assim, a pessoa te dá uma coisa maravilhosa, vai por exemplo, doce mais saboroso para você, mas manda tu comer, sei lá, com uma coisa que você não consegue levar à boca direito. Essa sensação que eu tive, sabe? Você vai ver um filme que você ama profundamente, eu amo esse diretor, e estragaram tudo, deixando a sala gelada, mas tão gelada que eu comecei a passar mal. Então, uma pena. Se você não está confortável, você não consegue prestar plenamente atenção no que você está vendo, né, e ouvindo. Infelizmente, né? É uma pena. Eu quero ter essa experiência de novo. Eu sei que em São Paulo parece que está tendo lá naqueles Petra Belas Artes. Tem alguns lugares no Brasil que também... Aliás, essa distribuidora no Brasil, a Pandora, eu achei que também eles foram bem falhos na questão de... Sabe, já que você vai distribuir novamente um filme que está em comemoração, 20 anos... Pô, já faz a listagem das cidades e salas de cinema, sabe? Dá o trabalho completo, mas eles ficavam fazendo o que a gente chama de buzz, né? Engajamento e tal. E saca, eles não sabiam responder às salas. Eu não sei se eles não tinham fechado as salas. Eu sei que ficou isso um tempão. A gente foi saber quase que a gente sabe, né? Não sabe a tempo, né, Marcos, né? Quase que a gente não consegue ver.
né? Bizarro. Eu falei, para tudo, vamos comprar esse ingresso online e vamos hoje, que foi domingo passado, né? E aí foi lindo, de verdade, de coração, mas teve esse inconveniente da sala gelada, congelando, foi bem... O Old Boy é engraçado, a gente percebeu ali que o público era majoritariamente de jovens, né? E eu acho que era um público meio ligado ao pessoal mais otaku, porque eu também achei. O mangá foi publicado no Brasil, o filme Old Boy é inspirado no mangá, o filme é sul-coreano, mas é inspirado no mangá. Então a garotada que provavelmente, através desse universo todo do mangá, do anime, da cultura japonesa e oriental, acabou indo ver o Old Boy. Ou já devia ter visto na TV, já deve ter visto. Como é um filme muito emblemático, eu acho que as pessoas podem realmente até, claro, acompanhar o mangá, né? Muita gente, com uma história muito diferente do mangá, as pessoas, porque é bem diferente, a pessoa comenta, né? Que talvez fosse até pela questão do cineasta mesmo, do filme, né? Sim. Então, é um evento, sabe? Eu fiquei até meio triste, assim, da sala estar um pouco vazia, né? Então... Mas é normal, porque Santos também não... Eu vou te falar que... E o horário da sessão, hein, gente? Sim, 9 sim. horas da noite, né? Sim, não, mas Santos deixou de ser um local onde eventos que envolvem cultura vão ter grande... infelizmente, a cidade mudou muito, nesse sentido, ela mudou muito para pior. Exatamente. Mas, enfim... Quem gosta de, sei lá, quem gosta de cinema e tiver a oportunidade e não viu ainda, quem gosta de Kubrick, por exemplo, é um filme kubrickiano por excelência, o Old Boy, né? Vai encontrar aí muitos paralelos, talvez narrativos. Um grande filme, realmente. Ele, com o tempo, ele se estabeleceu como uma obra muito importante do cinema aí do século XXI, né? Uhum. Então, quem tiver a oportunidade de vê-lo em tela grande, não perca, porque é uma experiência cinematográfica muito única mesmo, e que até para o próprio diretor, por mais que ele tenha feito filmes maravilhosos, é difícil até dele superar o que foi o impacto desse filme para as plateias até do mundo todo, né? E é muito interessante de conferir esse fenômeno que é o Old Boy, né? Muito bom. Legal, muito bom. A gente acabou até falando sobre isso, né? E meio que do nada, porque eu confundi o filme, falar sobre o filme Good Boy com Old Boy, né? Certo. Então, mas, gente, é impressionante, é maravilhoso. É um filmaço mesmo, assim. Eu assistiria tranquilamente toda a trilogia. Eu sei que em São Paulo tem esse Petra Belas Artes aí que ele fez o Noitão, sei lá, Old Boy, e então você conseguia ver todos. E pra gente aqui no Guarujá, porque nós somos do Guarujá, é muito frustrante, porque aqui no Guarujá não tem cinemateca. É uma cidade enorme que não tem uma cultura cinematográfica, né? E não no fazer, né? Porque aqui, por exemplo, o Guarujá, Mazzaropi, sei lá, na época dele, gravava filmes aqui, né? Tinha uma produção aqui na cidade que se fazia lá nos primórdios. Mas eu digo assim, agora aqui, 2023, enquanto estamos gravando, não tem cinemateca numa cidade como essa. As prefeituras, eles não têm interesse sabe, na questão de educação via a cultura vinda do cinema. É meio bizarro isso aí. Sim, então, olha, tem produção de curta-metragem no Guarujá, tem gente que trabalha ativamente na produção de curtas-metragens, mas o poder público não se interessa pelo audiovisual. Não tem cinemateca, não tem clube de cinema e não tem fomento também à produção audiovisual. E quem sabe agora, ano que vem, né? Por isso que eu digo, gente, a gente acaba indo para política, né? Ano que vem vai ter eleição para prefeito, vereadores, né? Aí vai vir aquela roda de maluquinho, né? Que o pessoal chama do Galan's Face. É o maluquinho do bairro. Fulaninho do posto de gasolina. Sei lá, até falei errado. Fulana, sei lá, cabeluda. Aí vem aquelas besteiras todas, né? O pessoal querendo angariar voto, seja pela estranheza, seja porque, tu é meu camarada da minha rua, aquele negócio de gente votando sem responsabilidade. Essa gente toda entra para as câmaras de vereadores e tal, não fazem nada pela cidade. Aqui nós somos uma cidade enorme, turística, altamente turística. É uma cidade que não tem uma cinemateca, ela não tem o cinema que tem no Guarujá é medíocre.
sabe? Então é muito triste porque assim, não é só aqui. A gente sabe que não é só aqui. Em Santos também, vou falar, não chega... Ainda tem uma cinemateca, aliás, as pessoas lá são maravilhosas, Cinemateca Patrícia, o marido, filho dela, pessoas que a gente conhece. Só que, francamente, não tem uma cultura de cinemateca, uma cultura de debate cinematográfico. Então sei lá, votem com muito cuidado, pesquisem essas pessoas e perguntem para essas pessoas o que elas tencionam fazer. Entendeu? Porque agora vai começar a pipocar aquele monte de vereador que não é da alçada dele, coisas que eles vão prometer. E para isso, eu recomendo vocês escutarem podcasts, etc., que explicam exatas funções do que essas pessoas podem fazer. O que faz um vereador? O que faz sabe, o que faz um prefeito? Por aí, é básico mesmo, é beabá, né, Marcos? Tem que saber exatamente o que a pessoa faz, o que a pessoa não pode fazer, para você cobrar dela o que ela pode fazer. E cinemateca é uma questão que a prefeitura, o vereador pode elaborar uma lei que destine um projeto para a cinemateca, para a cultura da cidade, entendeu? Bom, a gente acaba até fugindo, né? Desculpa. Não tem jeito, né? É difícil, né? Mas a gente estava falando aqui que vai falar assim sobre Good Boy. Mas hoje eu estava assistindo, até o Marcos assistiu um pouco, um documentário que saiu no ano passado, sobre o Ronnie James Dio, que amamos profundamente. Para mim, uma das maiores vozes que já existiram, que já cantaram nesse planeta, numa beleza, de uma potência, de uma profundidade, um ser humano, assim, além de tudo, incrível, né? E nós gravamos na época, eu vou deixar até para vocês aqui, rolando o banner. Tá aqui, deixa eu ver aqui se eu coloco, ó, tá aqui. Tá até no site, gente, só para você procurar, por esse nome mesmo. Masmorracast especial Ronnie James Dio. Nós gravamos na época que ele faleceu, sabe? Há muitos anos atrás. Muitos sentidos, muito tristes. Foi eu, a nossa amiga querida Audrey, o Flávio Vieira, o Tourinho, né? Que na época tinha o Pauta Livre News, né? Então todos escolhemos músicas, falamos da carreira dele, do Elf e tal. E esse documentário, ele tem essa beleza, sabe? Ele fala da carreira do Dio, fala sobre ele, aquele negócio dele cresceu tocando trompete, né? O pai até meio que forçava ele a tocar trompete. E ele acaba, através da técnica de se tocar trompete, tendo um equilíbrio muito forte, uma capacidade vocal muito grande. Então, é interessante, assim, que para além do rock and roll e do heavy metal, ele era uma pessoa muito capaz, né? E como falei, o documentário é lindo, né, Marcos? As cenas é corajoso o documentário. Tem cenas dele no hospital, eu nunca tinha visto isso, eu nunca tinha visto o túmulo dele. E, claro, que não é só isso o documentário, fala muito mais de vida do que de morte, né? A esposa dele, a Wendy. Então é muito sensacional, né? Sim, é um documentário, é o Don Argot e o Damian Fenton que dirigiram, e o documentário ele tem várias entrevistas com pessoas que tocaram com o Dio, e aí, obviamente, né, vão ser entrevistados músicos das bandas tipo Black Sabbath, tipo Rainbow, por exemplo, bandas das quais o Dio foi vocalista, e então Sim. Acaba sendo também, pega um pouco dessa história da ascensão do metal, ali dos anos 70 para os anos 80, depois essa coisa da perda de energia ali, de interesse. Na época, né? do Nirvana, né? Daquelas Isso. bandas. Aí tem a ascensão do grunge, digamos assim, o declínio do metal, né? Por conta dessa coisa da preferência por esse rock mais cru ali, né? Que os jovens estavam fazendo ali nos anos 90, início dos anos 2000, e depois mostra novamente o Dio, né? E o metal mesmo voltando à cena e a cair no gosto do público, né? Quando ele estava tendo essa retomada da carreira, e infelizmente ele acaba falecendo, né? Motivado por um câncer de estômago. Mas toda essa trajetória dele brilhante de músico e talvez dos maiores ícones, né? do gênero do metal, né? Sim. O documentário pega toda essa trajetória. E é muito bonito, muito interessante, faz uma leitura da pessoa também muito generosa e muito focada que o Dio era, né? Em produzir sempre a melhor música, era um maníaco
e um apaixonado por música, ele cantava por amor e por dedicação total. Claro, ele também queria sucesso, dinheiro como todo mundo, mas para ele a música estava em primeiro lugar. E isso gerava uma qualidade, tanto nos vocais quanto no instrumental e em todo o trabalho que ele desenvolveu dentro do metal, que até hoje você não tem nada que se equipare. Então vale muito a pena mesmo assistir esse. E como você falou, o filme, o documentário sabe pegar os fãs pela emoção também, né? Nossa, ele era famoso porque ele também tinha isso de ser uma pessoa muito amável, né? E tal, mesmo sendo um perfeccionista, era uma pessoa que respeitava muito os fãs, né? Nossa, o que tem de foto de fã com Dio, sabe? Ele é alguém que realmente os caras ficavam da banda, vamos embora, tá na hora, ele espera um pouquinho, e tirando foto com os fãs, sabe? Então, olha, eu me emocionei assistindo, a gente gravou na época, já foi emocionante, na época foi mesmo, nossa, a gente estava muito mal, porque eu cheguei aí no show do Dio na época do The Humanizer, né, aqui no Brasil, até já mostrei, acho que na própria postagem do podcast tem o meu ingresso, né. E aquilo foi muito inacreditável, né? Você vê aquele homem pequenininho lá longe, né? Aquela performance maravilhosa que ele tinha, né? E aquela voz muito, muito potente. Então, é muito emocionante. Eu sonhava poder ir ainda em outro show dele, né? Como muitas coisas que a gente quer na vida, né? Então, a gente não faz na hora e acaba se arrependendo. Eu sei que, poxa, foi maravilhoso, assim, e ver esse documentário tão corajoso, sabe, da Wendy dando várias declarações, assim. Para vocês saberem, não tem disponível nenhum streaming daqui, não. Ele é do streaming, onde ele foi exibido mesmo, aquele streaming que eu acho que é da... Ai, caramba, é um streaming que não tem no Brasil, gente, é mais um streaming que não tem no Brasil. Acho que é da Showtime, né, e tal, que não tem no Brasil e... Poxa, eu assisti daquele jeito que vocês conhecem, né? No alternativo. Eu sei que tem no OkRu, gente. Se eu conseguir... É que assim, no OkRu tem, mas tem um com legenda em espanhol e tem sem legendas, né? Para quem entende inglês e tal. Olha, eu sei que são fotos, tem cenas dele gravando. Isso é maravilhoso, né, Marcos? Porque tem aquele filme com Jack Black, né? Que ele aparece assim num pôster assim e tá a palheta do filme destino. O filme do Tenacious D. Quem assistiu sabe que tem a participação do Dio no filme, né? Mostra depoimentos do Jack Black e também bastidores, né? Da gravação. E é bem legal, né? Meu Deus, gente, as letras das músicas do Dio, sabe? Aquele negócio assim, fantasia medieval e tal, e o pessoal associava ele com coisas, né, com demônio, falava com aquele gesto que ele que acabou popularizando era do demônio, não tinha nada a ver, cara, é um gesto que o cara é de família italiana e as pessoas usavam aquilo, ainda mais os idosos usavam, porque é uma espécie de gesto para afastar o mal olhado, sabe? Tipo, malocchio. Malocchio, né? Então é muita ignorância que permeia, sabe? Muito preconceito. E eu acho muito bonito. Tem vários depoimentos de muita gente. Tem do Sebastian Bach, né? Que era do Skid Row. Do próprio Tony Iommi, né? Que é um cara terrível, né? O Geezer Butler, o Glenn Hughes, muita gente mesmo, sabe? Os bateristas todos, né? E é um belíssimo documentário. Se você tiver... por favor, você procure, assista, que como não está no Brasil, fica difícil, né, da gente falar, facilita aí, vai estar no stream e tal, né, então a única coisa que eu posso dizer para vocês é que eu criei um canalzinho no Telegram até, onde eu estou pensando em colocar algumas coisinhas lá para o pessoal poder assistir com legendas, legendado mesmo, legenda hard. Aí eu tento colocar esse, tá? Eu deixo na publicação, aí você vai ter que ir lá no site, tá? Para você procurar, que eu deixo na publicação para vocês assistirem pelo menos, né? Que dá para assistir, né? Então, é lindo, emocionante. Não é só para quem tem idade como a gente, eu acho que é para qualquer idade, é uma lição de vida, né? Porque até tem uma coisa que eu não conhecia da história dele, por exemplo, que ele sofreu um acidente terrível, né? Porque ele é daquela época mesmo das bandas de molecadinha com aqueles terninhos, né? É uma época meio paralela ali com a época dos Beatles, né?
E eles, antes de ter o Elf, tinha uma banda chamada, como é que era? Elfos Elétricos, Electric Elfs, né? E eles sofreram acidente terrível mesmo com o equipamento da banda e tal. Ele teve a maior parte do couro cabeludo, inclusive arrancado devido ao acidente. Foi um acidente, gente, ele ficou desfigurado mesmo. Então, e morreu uma pessoa da banda. Então, ele começou até a entender aquilo como um sinal, né? Que talvez tivesse que parar. E, cara, ele não parou, bicho. Ele nunca parou. Isso é bem, né, foda, né, Marcos? No documentário você vê que, ele não tinha férias. Que férias? Ele falava assim, vou fazer o quê? Vou pegar uma toalha e vou deitar na praia? Era isso que ele achava, assim. Então ele achava que a vida dele era pra isso, era pra música. E, sabe, emocionante, de coração mesmo, viu? Coração, pra artistas como ele, que tem um grande amor, né, pela arte que fazem, e parar é um tormento, né? Então a pessoa quer estar sempre no palco, quer estar sempre cantando, quer estar sempre gravando, quer estar sempre compondo e quer estar em contato com o público. Exatamente. E aí quando ele não está fazendo isso, ele corre o risco de ficar entediado, inclusive, né? Inclusive, porque para ele era terrível, né? Ele ter que parar, né? Imagina uma pessoa tão ativa ter que fazer isso, parar, né? E tal. Então, bom, é bom para quem não conhece, né? Vá conhecer, porque vale muito a pena, né? O documentário é Dio Dreamers Never Die, né? Isso, tipo, sonhadores nunca morrem, né? E tal. E na lápide dele, que é enorme, tá assim, Man of the Silver Mountain. Gente, achei isso lindo, lindo demais, meu Deus do céu. Que coisa linda, viu? Sério mesmo. Ele tinha uma música, I Could Have Been a Dreamer, né? Inclusive. Sim. Tava tocando na minha cabeça agora há pouco, inclusive. Muito bem. Gente, dá vontade de reescutar tudo. As letras são lindas e se você não gosta de rock, né? Talvez você não consiga sentir essa emoção, mas pela vida do cara, você começa a sentir emoção, porque é uma vida muito rica de beleza, de tenacidade, né, de você não desistir, né, eu não sabia, o cara, na época do Rainbow, ele não tinha direito a nada, nem as músicas que ele escrevia, e quando foi demitido, né, porque eles queriam fazer música mais leve, assim, que ele não concordava, né, e tal, foi com uma mão na frente e outra atrás, não tinha dinheiro, teve que começar do zero de novo, então a mulher dele depois se tornou a produtora dele, agenciadora e tal, manager, né, mas foi uma parada meio, né, dura, mas sensacional, documentário, que nem eu falei, se vocês quiserem ajuda depois eu ajudo, dá uma passadinha no site, tá, masmorracine.com.br, tô gaguejando, que aí eu coloco lá. Agora eu falei parecendo escolinha do professor Raimundo, né? Eu vou colocar um vídeo aqui do TikTok, que o meu filho recomendou, porque o filme que a gente vai comentar agora, em detalhe, com spoilers, tá? Com spoilers, tá bom? Que não estraga o filme nem nada, mas vamos meter spoiler, porque ficar tentando falar sobre esse filme sem explicar o que a gente achou do desfecho dele. Mas eu vou botar um vídeo do TikTok, porque meu filho falou assim, poxa, esse filme aí parece um filmezinho curtinho de 30 segundos do TikTok. O Marcos não vai ver, né? Mas é uma conversa em inglês, eu não legendei nada, entendeu? Então vou botar aí só para vocês poderem saber do que se trata. Depois, se tiver como alguém legendar para mim, eu coloco lá na publicação, eu dou um jeito. Mas a princípio, tá, Marcos? Vou botar esse filmezinho curtinho, 30 segundos aqui, tá bom? Talvez tu só escute, Marcos. Então, se tu escutar, tu me avisa, tá? Depois, vou botar aqui. So where's this dog I keep hearing so much about? Oh, he's right here. That's a grown-ass man. Yeah, he's a little old, but hey, who said you can't teach old dogs new tricks? Ready, watch this. Speak. What's up, bro? Good boy. Yeah, he just spoke English. That's an actual human being. Yeah, I guess he kind of does have, like, that human-like personality. Because it's a fucking dude. I feel like we're drastically overlooking the fact that this is just a guy on all fours that you keep in your house, or? He's actually a rescue. Did I mention that? What does that even mean in this context? It's a shame. I found him out wandering the streets all by himself one night, so I took him in.
I was walking to class one day and he just grabbed me. Okay, what's your name, dude? I call him Snowball. It's actually Dennis. Okay, so this is like some type of kink thing. No, dude, he genuinely thinks I'm a dog. Okay, even then, why are you going along with this? Free rent, free food. Still, dude, that can't be. 401k matching, pension plan, dental coverage. You get dental coverage? Let me tell you, my canines have never looked so good, huh? Meow. Daddy's little kitten. Okay, fuck that. É isso, gente. Tirei aqui. Deixa eu tirar, peraí. Ah, muito bom. Bom, o Marcos não chegou a ouvir ou nem? Não teve áudio também. É um cara que está fazendo uma interação com ele mesmo, fazendo uma dinâmica muito parecida com a história do filme, tá? Que a gente vai comentar. Mas então, vamos falar então agora sobre o filme, que é o filme que tá o tema do banner e tudo, né? Que é o Good Boy, né, Marcos? Exatamente. Olha, que nem eu falei no começo, esse trailer aí estragou a vida pra muita gente, cara, porque teve muita gente que ficou muito chocada, falou que porra é essa, Batata, né? Que porra é essa? Como é que trailer é esse? Que cara de... né? Porque é assim, que pra quem não conhece o trailer, eu não vou tocar porque eles costumam pegar o vídeo, né? Derrubam o vídeo e tal, mas o trailer é meio isso, né, Marcos? Tem uma mina, conhece um cara no Tinder, um cara muito bonitão e tal, está na casa dele lá dando uns amassos com ele. Aí no outro dia ela dormiu na cama dele, escuta um barulho de cachorro, né? Aquele... né? E tal, o cachorro tá respirando, ela pega, olha, com os diabos, é um homem com uma roupa de cachorro, fazendo aquele barulho. Aí a mina, puta que pariu, gela, né? Então a mina gela. E aí o que acontece? Aí começa a ter uns cortes do trailer, assim, tipo, ó, não fala pra ele que ele não é um cachorro, hein? Trata ele como cachorro, você não pode, de jeito nenhum, né? E tal. E aí, né, tem cenas do cachorro, né? Ou melhor, a pessoa vestida de cachorro olhando ali numa fresta de uma porta e tal. Então parece, fala, meu Deus do céu, um filme de muito horror, né, Marcos? Horror, né? Que nem fala o pessoal do podcast, né? O horror, né? Então você vê que aqui aí a gente foi lá, assistiu. Vamos dar a ficha técnica aqui, vamos comentar o que a gente achou. Aqui o Good Boy, né, que saiu agora em 2023, é do Christopher Berghoff, né? Tem um... Não é? Peraí, posso estar com a ficha errada, aguenta aí. Tá, agora encontrei a ficha certa, gente, desculpa aí. Ai, cara, logo vi, mas tá bom, desculpa. Obrigada, Marcos. A direção é do Viljar Boe, roteirista também é o mesmo cara, o Viljar Boe. Sabe aqueles ozinho cortado, né? Porque o filme é norueguês, né? Então os artistas são o Gerd Locke, Katrine Lovise Opstad Fritzsen, a Mali Willoch Nastar, entendeu? Todo mundo ali daquela região lá do Vikings, né? Então. E é isso, né? Como eu falei, no caso é 2022, hein? Pra você ver, né? É um filme estranho, né? Para começo de conversa. E ele é um tanto quanto surpreendente, porque na minha opinião, né? E aí tu pode até falar, Marcos, com spoiler e tudo sem problema. Tá mais pra um thriller de suspense, né? Do que, assim, sabe, um thriller mesmo, assim, um supercine, sei lá, um supercine bizarro, do que o filme de terror, assim. Tem um horror do bizarro, óbvio, né? Mas é mais isso, né? Até achei muito... ele é muito higiênico, tem pouco sangue, né? Sim. É que nem a gente tá conversando, a gente tem a impressão que é uma história que ela tinha tudo para chegar se ela chegasse nos últimos, né? Ela fosse corajosa de mostrar certas coisas, você ficaria chocado, né? Podia chegar nos últimos limites, né? Essa história, né? Sim, mas o filme é da Noruega, né? E é meio isso, ele tem um pouco dessa coisa, um tanto quanto asséptica, digamos assim, e até tem muito branco, né? Tudo é branco na casa do cara que é um milionário, tem toque, né? Inclusive. Eu acho que tem que o filme é que a gente não entrou ainda em detalhes aí da história, né? Mas pode ir entrando, demorou, pode ir. Porque você tem essa, como você falou, você tem essa personagem que é a Sigrid. Ela conheceu um cara no Tinder, que é o Christian,
E como você mesma falou, ela tem esse primeiro encontro com ele, a conversa rola bem, né? Ela simpatiza com o cara, resolve ficar com ele, vão pra cama e tudo. E como você falou, no dia seguinte ela descobre que o Christian, ele tem um cão, que é o Frank, e só que o cão é um homem. E aí tem essa coisa toda. Ela, obviamente, fala, obrigado, tchau, pode me levar em casa que eu quero ir embora. Aí começa essa coisa meio que que eu acho que a ideia é muito interessante do filme. Ela pede pro cara. Eu já achei meio assim, a suspensão de descrença nossa já começa com ela querer que o cara leve ela em casa, né? Em vez de ela se mandar e nunca mais chegar perto desse cara. Ela vai descobrir depois que o cara é um multimilionário, e aí. Não, mas ela estava numa situação que eu, como mulher, eu até entendo. Se o cara tem uma casa longe de tudo, né? Não é perto, não me parecia ser perto da cidade. Nem a mansão dele lá, a casona que ele morava. Aí ela fala assim, ó, você pode me levar? Entendeu? Ele podia, né, fazer algum mal a ela, porque é uma situação... Imagina só você descobrir que você transa com um cara, que o cara mora com um outro homem vestido de cachorro. Então, exatamente. Que é pra tratar que nem cachorro. Porra, tem alguma coisa errada aí, né, bicho? Não, exato, mas a gente... esse filme se passa nos dias de hoje, né? Sim, pô. Então, sim, ela tem celular, tem tudo. Isso, então tem Uber, tem, enfim, tem táxi, mas essas coisas tudo bem, a gente vai relevando. Mas tem esse lance que quando ela descobre que ele é um multimilionário, aí a gente deduz que por conta disso ela resolve tentar superar essa estranheza, né, digamos assim, que essa peculiaridade, né, que o cara tem de ter uma pessoa que vive como um cachorro na casa dele, né? E aí começa a ter um clima meio de 50 tons de cinza, né? Ele é um milionário excêntrico e a moça quer ficar com ele e adorei tudo mais. Isso, 50 tons de cinza. Não tem como a gente não fazer esse paralelo. E eu acho que o filme meio que o diretor e roteirista, não sei se é diretor ou diretora, não sei dizer, né? Também o nome é Viorgis Franges. Villarboe, né? Não sei. Percebeu também esse paralelo, acho eu. Mas eu acho que essa ideia muito boa, à medida que a trama vai avançando, a gente vai descobrindo que o diretor ele optou por... Ele sabia que tinha pouco orçamento, que seriam poucos atores, poucas locações. Então ele opta por uma história muito enxuta, com poucos elementos, e aposta numa fotografia muito bem feita. A menina, a Catrine, ela tá muito bem, eu acho, no papel. O outro ator, o Gard Locke, eu não sei se eu diria que eu gostei tanto da atuação dele. Eu acho que tem um momento em que ele precisa ser intimidador e ameaçador, e eu não consegui achar muita intimidação nele em momento nenhum. Ele parece, sabe, que ele parece muito blasé. Sabe Isso. Aquelas pessoas assim? Uhum. Porque toda situação é estranha. Porque assim, o filme ele já quebra a expectativa. Não sei se tu concorda comigo, Marcos, que é assim, tu já começa com a rotina do cara. O cara já tá na casa dele, ele acorda e tá aquele homem vestido de cachorro em cima dele na cama, que nem um cachorro, ele fazendo exercício, fazendo comida elegante, e dá até pro cachorro, sabe? O filme já mostra pra gente que Já essa quebra relação a dele... expectativa, e que isso vai ser o centro da história. Só que pra mim, não sei se você vai concordar, e o filme eu acho que ele prende a nossa atenção e a nossa expectativa até o final. O lance é que quando vai se aproximando do final, e o filme é um filme bem curto, na verdade ele tem 1h e 16 minutos, a gente vai percebendo que além dessa excelente ideia, desse clima ali do que vai acontecer, dessa expectativa, o filme ele não tinha tantas ideias assim a mais no roteiro para explorar. A gente vai percebendo isso, né? Que ele precisa realmente girar em torno desse suspense aí do que tem por trás desse cara que se comporta como um cachorro e tudo mais. E quando a gente descobre... Eu ia mandar um beijo aqui, que tem gente comentando no chat. Opa, manda um beijo. Só mandar um beijo pra Maga, viu? A Maga falou que achou esse filme bizarro e desconfortável. Sim.
E eu acho que ele trabalha bem isso. É que eu acho que chega uma hora que a gente sente que ele teria que dar um passo teria que dar o próximo passo, né? O próximo nível ali. E vamos elaborar um roteiro bizarro aqui. Assim, você tem essa história onde o cara encontra uma mina no Tinder, a mina vai pra casa dele, ok, né? Eu não conheço muito bem a dinâmica de Tinder, mas até onde eu sei parece que é meio pra se pegar, né? Aplicativo de pegação. Aí, né, você vai, não sei como é que é na Noruega, você vai pra casa do cara, a Maga deu oi. Oi, Maga. Então, você vai pra casa do cara e tal, e descobre que o cara tem outra pessoa na casa que fica lá vestido de cachorro. Ali tem potencial para muita tranqueira, você há de concordar. Aí você pensa, porra, cara, que situação é essa? Será que o cara está sendo forçado a ficar com alguém vestido de cachorro? Aparentemente não, porque pelo menos enquanto ele está ali na rotina do dia a dia dele, ele está muito de boa com aquela pessoa, né? E tal. Parece que ele tem que explicar para mim, não, você tem que aceitar essa situação, porque, né, não pode quebrar essa idealização, essa pessoa vestida de cachorro e tal. Porque, pô, o filme vai para uns pontos, porque, primeiro assim, a mina resolve voltar. Ela é estudante, mora ali numa casa ali com uma outra amiga. A amiga fala, nossa, esse aqui é o Jorgensen, um cara riquíssimo. Você não conhece a família Jorgensen? Tô brincando aqui, não é Jorgensen? Christian. O Thor, não sei o que lá, né? E aí, cara, aí ela fala, ok, né? Tô pensando melhor, né? Aquele cara vestido de cachorro não é tão ruim assim, né? Aí você fala, porra, minha querida, né? Você já fala, caraca, essa história é sobre o quê? Né? Porque, bom, vamos chegar no final, eu vou tentar fazer uma avaliação. Mas aí você já começa a falar, caramba, essa é uma vítima que ela é gananciosa, né? Ela tá atrás de dinheiro. Ela volta a se encontrar com o cara e começa a ter uma espécie, a princípio, né, de idílio amoroso, né? Pratos refinados, aquela estética toda meio Pinterest, né? Meio tudo branco, tudo elegante, tudo moderno, gente linda, babá, cortina branca e tal. Só que tem uma coisa dissonante nessa história que é o quê? É o cara vestido de cachorro. Ele está ali, entendeu? Tem hora que ele, inclusive, meio que sobe por cima dela, quando ela. O cachorro, quando se emociona. Pensei até que ele ia dar uma chinchadinha nela, que nem cachorro faz às vezes. E o Christian, ele fala pra ela que. Ele dá a entender que o cara, ele escolheu viver daquela maneira. E é engraçado como tem essa coisa da manipulação. E o Christian fala, não, eu aceito. Ele aconteceu uma série de fatos na vida dele que levaram ele para isso. Ele não entra em muitos detalhes do porquê, mas eu entendo esse processo que ele está vivendo e por que ele quer viver como um cachorro, e eu aceito. E o Christian dá a entender que, poxa, eu faço isso por ele, para facilitar também, né? Para ajudá-lo a passar por todo esse processo. E a gente, daí, imagina que o centro vai ser isso. A gente vai mergulhar nas razões do porquê que esse cara vive dessa maneira, mas tem um plot twist aí que eu acho que acaba levando o filme mais pro lugar comum até. Isso. A gente vai descobrir que, na verdade... Ou não, né? Sei lá, fica a cargo também de quem assistiu, a Maga, a galera que tá no chat aqui, o Wilson, né, e tal. Assim, gente, é um filme que ele, não a gente não pode comprar o filme pelo trailer, né? A gente sabe que o trailer tá ali para atrair o espectador, né? Mas ele parece uma coisa diferente. Eu acho que as primeiras cenas, na minha opinião, já entregam que o filme não é aquilo que o trailer tá, né, dando a entender. Porque, sim, tem um momento no filme que ela vai estar lá sozinha, ela resolve, olha, né, que doidinha, né? Porque o cara vai se demonstrando cada vez ser mais e mais autoritário. E quer controlar, ela quer ficar com o celular dela, principalmente nessa viagem, que é onde tudo vai acontecer. Que ele fala pra ela que ele quer viajar pra uma cabana distante. Aí você fica até pensando, caraca, é mais distante do que a casa dele, né? Porque, porra, parece que na casa dele também já... É uma casa bem comum até, assim, não pode ser uma cabana florestal, é uma casa chiquérrima. Sim, é um sobrado, né, grande, bem espaçoso, e se você olha meio que... A câmera,
Acho que eu falo, é a limitação de recursos, mas que o diretor ele tenta passar por cima disso. A câmera, ela casa de amigo dele, tá ligado? Isso, casa você de um amigo percebe que quando a casa vai ser focalizada, são planos meio fechados, porque essa casa, provavelmente, onde foi feito, ela não é tão isolada assim. Então o diretor precisa de uns planos fechados pra tu não perceber, né? Uma casa com aparência urbana, a casa que eles falam que é da floresta. Ok, vamos colocar aqui vamos relativizar para a questão de... Eu amo filme de baixo orçamento, gente. Assim, a gente entende que é importante sim ter orçamento, os diretores odeiam, né? Fala assim, essa galera fica falando só de baixo orçamento, como se fosse a melhor coisa do mundo. A gente sabe que não é, que é bom ter dinheiro para fazer filme, pelo amor de Deus. Mas assim, esse filme, a questão dele, eu acho que ele não se resolve exatamente o que ele quer ser. Se ele quer ser um thriller, se ele quer ir pro lado do terror. Porque, assim, são possibilidades ali que têm altíssimo potencial de virar filmes tenebrosos, entendeu? Por exemplo, se você tem dois caras e uma mina, você pensa em várias coisas que podem acontecer bem ruins aí, né? Quando ela vai para essa cabana, fala pra amiga, fulana. Porque ela fala pra amiga dela, eu vou pra cabana lá com o cara. Qual é o nome dele mesmo, o personagem? Christian. Com Christian, olha o nome Olha dele. só, Christian Grey, né? Oh, Por isso que eu te falo Deus que a do semelhança céu. não é Essa não é uma à toa. sala de 50 tons de cinza que realmente é mais esquisita. A pessoa fala assim, você vai achar estranho o meu gosto. Aí é um cara vestido de cachorro, né, quando abre a porta. Aí a mulher ia correr, né? A mulher do filme ia correr. Mas aí ela aceita, fala pra amiga, eu vou viajar com o Christian, papapá, tá naquele amorzinho todo. E quando ela tá lá nessa casa, eles estão lá bebendo, ouvindo música, ela tá toda contentinha, já fazendo afaguinhos no cara vestido de cachorro, toda alegrinha, dando risadinhas e afaguinhos. Ou seja, você tem a impressão que fala, caraca, o dinheiro ajudou muito nessa estranheza. Paga tudo, né? Deixa eu ver. A Maga diz aqui, eu gostei do filme, mas parece que ficou faltando alguma coisa. Foi uma ideia pouco aproveitada. Sim, foi subaproveitada, Maga. É o que a gente está falando. É o tipo de filme que ele, se tiver um olhar de um Takashi Miike ali, ele vai longe. Mas deixa eu só concluindo, eu vou te dar a palavra. Aí, é claro, que é aí que eu ia falar, tem um plot twist, né? Que o cara tá lá todo contente, dando uns amassos nela, curtindo música, ele vai na cozinha pegar porque eles levam o cara vestido de cachorro. Fala, não posso deixar o Frank sozinho. Tem problema se eu levar o Frank e tal? Ela fala que não. Inclusive tava lá fazendo afaguinhos, dando risadinhas e tal, tá tudo ótimo. Tá tratando ele como um cachorro, né? Aí quando ele vai na cozinha e ela tá sozinha, dando risada, feliz, plena, o cara rapidinho tira a máscara e fala, pelo amor de Deus, vamos fugir daqui. Dá um jeito, assim que você puder, vamos fugir daqui. Você toma até um susto, né, Marcos? Você fala, caralho. Sim. A gente toma um susto, aí quebra a nossa expectativa, mas ao mesmo tempo, para mim, é aí nesse momento em que o filme, ele vira um filme que você já viu várias vezes, né? Cai no lugar comum do cara, na verdade, tá obrigando... Só que aí você começa a se perguntar, coisa que o filme nunca responde, né? Por que o cara que se veste de cachorro, ele não tá preso, algemado. Ele pode tentar fugir da casa, pode atacar o cara a qualquer momento. Na hora eu te falei, existe espécie de tortura que as pessoas cometem, que as pessoas ficam reféns mesmo sem ter grilhão, entendeu? Sim, isso aí sim, isso pode ser, mas o filme em momento nenhum ele constrói isso para que a gente possa chegar a essa conclusão. Ele apenas não explica mesmo porque o cara fala para ela, dá a entender que ele é um cara terrível, que ele mas assim, ele mal tem tempo de falar, ele fala pouquíssimo, ele só fala temos que fugir daqui. Temos que fugir daqui. Obrigada, Maga. Aí quando você vai ver a intimidação que o cara teria, basicamente ele intimida ela usando uma faca, que inclusive ele chega nem a apontar para ela, ele fica com a faca virada para baixo quase o tempo todo em que ele tá tentando intimidá-la. Mas isso daí tem uma dinâmica assim, que assim, ela ainda por cima é uma personagem que, claro, ela dá muita bandeira, porque vítima de filme de terror dá, né? Ela ela entra numa neura e pega aquela faca, né? Toca ali embaixo do... É que são umas situações, né?
ela intoca ali embaixo do travesseiro, aí o cara de repente aparece com um monte de lençóis para trocar a cama. Isso. Aí você fala, né, isso é conveniência de roteiro, né, conveniência, né, por mais que a gente... Aí ela fica naquela, vai tomar banho, e a dimensão da relação deles também se altera, porque começa ele a ficar esquisitão com ela, até que ela bate nele e tal. Então a situação vinagra muito rapidamente, né? E ela sai com o cachorro, com o cara, né, vestido de cachorro, tenta conversar, só que aí o cara fala, o Frank, né, fala, não fala comigo, porque ele com certeza está escondido escutando. Então, uma situação que parece que esse cara, o Christian, que não é o Christian Grey, né? Ele é muito perigoso e, mas você tem razão, eu sinto que, e a Maga também comentando que sim, que parece que tinha potencial do filme ir mais longe nisso, né? Ele acaba virando um supercine, um pessoal vestido de cachorro. Isso, o filme diz pra gente, pô, esse cara é muito perigoso, Christian, esse cara é muito intimidador, esse cara... E no fim, ele é um boyzinho, né, bonitinho, com uma faca na mão, e ele realmente, assim, a situação pode ser intimidadora, mas ele em si, sinceramente... Não, né, e assim, eu quero botar um comparativo aqui contigo, que você conhece, que você gosta também. Tem um filme chamado Creep. É assim, C-R-E-E-P, Creep. Que é um filme com o Mark Duplass. Depois foi ter Creep 2, que também é muito bom. Mas eu acho que é uma situação muito parecida com o que acontece aqui nesse filme. Só que nesse filme eles chegam até... sabe, aonde se precisa chegar, né? Porque é um filme super constrangedor, porque aqui se trabalha o constrangimento aqui no Good Boy, né? No Creep é um cara que é um produtor de filme, é um cara falido, acaba aceitando fazer uma filmagem, até naquele site Craigslist, né? Porque também usa a internet, né? Usa o Craigslist e vai viajar para uma cidade meio remota, encontrar um cara totalmente zureta, que quem interpreta é o Mark Duplass, né? E você vê que o cara vai cada vez se enredando numa situação pior, até que chega naquele desfecho terrível, né? Isso, e o Mark Duplass, ele faz um sujeito, um psicopata, que ele é absolutamente apavorante. Absolutamente porque ele apavorante. É muito simpático. O roteiro dá elementos para ele ser realmente intimidador e apavorante, e tem uma escalada ao longo do filme disso, e o ator também, ele tem recursos, né, enquanto recursos dramáticos ilimitados, o Mark Duplass, e aí a coisa funciona muito bem. A Maga falou que o Creep é maravilhoso também, nossa, nós somos fãzocos aqui do Mark Duplass e dos dois Creep. Eu lembrei de um outro filme, que é aquele filme português do João Pedro Rodrigues, sabe, O Fantasma? Eu não lembro se eu assisti, mas eu lembro já ouvi falar do diretor, sim. Como é que é isso? E você tem um cara que ele é um sujeito que ele é uma espécie de predador. Ele tem paixões obsessivas ele tem paixões obsessivas pelas coisas e pelas pessoas. Esse personagem que é o Sérgio. Não é um filme LGBT que... Sim. Então vi. E tem um determinado momento, ele usa uma roupa estranhíssima, como se fosse o fantasma dos quadrinhos até. Mas tem um determinado momento que ele começa a viver como um cachorro. Nossa, e esse personagem, ele é também, se a gente fazer paralelos, né, filmes onde você tem personagens que vivem e se comportam de maneira animalesca. Você tem esse personagem... Ele é absolutamente constrangedor e apavorante, esse cara. E é vivido pelo Ricardo Menezes. E aí você tem outro exemplo, diferente um pouco desse filme que a gente está comentando, o Good Boy, em que o roteiro tem elementos que para um ator também muito bom trabalhar e construir esse paralelo entre o comportamento humano e um comportamento animal e ser realmente bizarro e apavorante para quem tá vendo, e tu se imaginar tendo um cara desse na sua vida. Interessante. Até gostei que você lembrou do Fantasma, que esse filme é incrível mesmo, não lembrava que tinha assistido, mas eu lembro do Creep. No momento que o cara bota aquela máscara de lobo, nossa, o teu coração gela. E é uma coisa que você fala, esse cara tá muito fodido.
Esse cara tá muito... E depois a gente vai ver que ele tá mais fudido do que ele pensa, entendeu? Que o cara é um serial killer, um predador, um cara perigosíssimo. Então, pois, voltando aqui até pro Good Boy, essa sensação que a gente tem, que o filme é isso, você fez muito bem. O filme é quase higiênico, né? Então, é por isso que eu tenho aquela sensação que ele tem uma coisa assim, que ele tem um ouro ali na mão e ele não consegue chegar no... Sabe, ele não consegue pegar aquela situação, piorar bastante, para ficar mais complexa. Acaba virando um final, a gente pode até contar o final, a gente avisou de spoiler, que é quase um supercine. Eu fiquei com essa sensação. Sim, no final, o que vai acontecer é que ela também, né, vai ser aprisionada e vai ter que ficar usando uma roupa de cachorro e se comportando mas tu foi como pro um cachorro. final, né? Então ela meio que ela vai se metendo nessa situação, aí vai acabar brigando com o cara, vai ter uma luta, vai tentar ajudar o cara a fugir. É uma daquelas vítimas tenebrosas que dá uma pancadinha na cabeça e já acha suficiente. E tem uma coisa, mostra ele torturando o Frank. Ele tortura o Frank com um barulho muito alto, e fica batendo na gaiola e tal. Uma tortura que você entende, Marcos. Você entende por que o cara tá naquela situação. Não se sabe quanto tempo ele faz isso com o cara, né? E você vê que ele faz assim, o comportamento como ele faz com as vítimas dele. Não sei quantas vezes ele fez isso, mas ele primeiro fica dando ração mesmo. Ele dá ração, né? Tanto que ele até cospe na ração depois, quando eles brigam, né? Ele dá ração, mas conforme eles vão ficando mais bonzinho, mais educadinho, aí pode ficar na casa. Isso. Aí sim vai vir o desfecho, que aí é a última cena, que eu acho que ela me incomodou bastante, para falar a verdade. Mesmo a gente achando que o filme poderia ir mais longe, né, em alguns pontos seríssimos, né? Aquela cenazinha dela no final, quando ele primeiro vai lá, cospe na ração, dá pro cara, pro Frank, né? Até pensei que ele ia matar o Frank, né? Pensando, nossa, ele vai... Mas você consegue prever aquele final dele, que a mina vai virar uma cadela, né? No sentido, cadela ali, não xingação. Bom, apesar que, 2 pontinhos. O lance todo aqui, eu queria só dizer que aquela cena, que ela tá toda felizinha, assim, virando a cabecinha pra lá e pra cá, e quando ele fecha a porta, ele sai depois que ele deu a comida, fala, você está se comportando tão bem, você vai poder ir comigo lá para casa, e ela, mesmo quando a porta já fechou, ela ainda está virando a cabecinha feito cachorro, aquilo me assustou, porque eu pensei, putz, ela está muito entregue, ela está mais entregue do que o Frank, né, e tal, a gente sabe o que vai acontecer ali, a gente sabe que esse cara vai ser pego, porque ela falou para a amiga dela, mostrou quem era o cara, vai a família lá, Sim. A polícia é a próxima, né, a chegar naquela casa. Ela tem família, ela tem amiga, a amiga informou, sabe, né, que ela estava indo lá para passar um fim de semana com o cara, então, enfim. Mas aí a gente... E também, detalhe, né, o Frank, ele não tem família, por que ninguém sabe quem é ele, onde ele tá, por que ele tá ali? Ele tinha pais ali riquíssimos que faziam alguns experimentos referentes a, sei lá, interlúdios amorosos relacionados a cachorro? Sim, ou foi um vídeo aleatório que ela estava assistindo? Não lembro. Mas eu lembro que tem uma relação com algo assim, né? Sim, em relação com experiências que os pais do Christian faziam e tudo mais. Mas isso tudo fica claro, meio mal explicado, como é que o Christian... nos dias de hoje... Mas o nome dele ser Christian é maravilhoso, né, meu? Porra. É maravilhoso. Como é que ele mantém alguém ali? Como é que ele vai manter uma segunda pessoa, né? Então é uma situação que, por mais que ela seja muito bizarra e ela gere esse interesse, mas eu acho que o diretor ele chegou a uma conclusão que, assim, eu acho que ele pensou o seguinte: não só dá para eu ir até aqui. Se eu tentar ir além daqui, eu não vou ter os recursos. Não consigo vender o filme. Os atores não vão talvez segurar a bronca. Eu posso cair no ridículo. Então eu acho que ele se segurou. E não deixou de ser, até certa maneira, uma coisa meio sábia da parte dele. Ele falou, só dá para eu ir até aqui, então eu só vou com o filme até aqui e vou tentar fazer bem até onde eu posso ir com os recursos que eu tenho. E ficou esse filme que ele mantém o interesse até o final, ele não cai no ridículo, etc. E ele até é sóbrio, bem conduzido, mas a gente se toca, que falou, pô, esse cara se segurou, só quis ir até aí, mas dava para ir mais, talvez, né? Muito mais, a gente falou de Old Boy, falta disso. E a gente foi ver Old Boy, né, meu?
Pô, aquela cena que o cara corta a língua, se arrasta, meu, porra, é assim, dá pra ir mais longe. Mas esse filme é meio higiênico nesse sentido, quase não tem sangue, né? É quase um filme PG-13 de terror, assim, entendeu? A Dá gente pra... viu Não tem o conteúdo sexual quase nenhum, que é, né? Sim. Diga. A gente viu o Fale Comigo, por exemplo, né? Você vê Tá, um exemplo de um filme onde o cara fala assim, vocês querem terror, né? Vocês vão ter terror. Cara, Vão. genial. Eu não vou falar de novo porque, assim, ou se você quiser falar, porque né, eu falei sozinha, né? Até quero saber de ti rapidinho, mas eu gravei um vídeo emocionadíssima falando do Talk to Me, porque eu falei, caraca, aquele final, assim, e assim, uma coisa que me incomodou nesse filme é que você tem a sensação que o desfecho é aquele, sabe? A mina vai realmente se transformar no próximo objeto de brinquedo dele e tal. Então você meio que prevê. O Talk to Me, aquela situação toda, né? O Fale Comigo, para onde ela vai, né? Que é quase circular a trama, né? Você vai ver a mesma história, só que pela outra perspectiva. Eu achei aquilo tão perfeito, sabe? Aquilo tão legal. Eu falei, caraca, né? Então, e assim, veja bem, a gente está questionando o Good Boy, mas não é que a gente não gostou, né? É ao contrário, né, Marcos? É que a gente gostou. A gente gostou e a gente queria mais, entendeu? Quando você gosta, você fica com a impressão de, porra, meu, vai fundo aí, né? Mas eu acho que vai que no próximo rola, né? Sei lá. Sim, porque esse diretor tem poucos filmes, diretor ou diretora, não sei, tem poucos filmes no currículo e já demonstra, assim, uma certa segurança na narrativa, então, claro que a gente espera que nos próximos trabalhos a coisa fique mais interessante ainda. Né? É realmente que o nome é que viu Jarboe cortado. Eu vou meter um Google aqui, ó, pra você saber se é mulher ou homem. Caraca, só parece foto de cachorro. Aí ferrou. Não, é um cara de bigodinho, parece. Aqui é um carinha aqui. Não é? Pensei até que era mina, não. Mas eu tá aqui um carinha de bigode. Aparentemente é um carinha de bigode aí. Então você tem essa coisa interessante, né? Tem filmes que vão mais a fundo, eu acho, nessa coisa dos seres humanos, né? Terem que passarem por comportamentos animalescos. E mesmo os filmes da Síndrome de Estocolmo, né? Filmes sobre pessoas que vivem presas e dominadas por personalidades terríveis e monstruosas, também a gente já viu coisas assim, só para citar Dente Canino, para citar um exemplo, que vai até... Dente Canino, não sei nem se é Síndrome de Estocolmo. Não, eu acho Dente Canino é síndrome da mentira em que envolve. Pessoas que são personalidades que são totalmente dominadas por outras personalidades que são psicóticas e intimidantes e violentas. A gente já viu isso. Não, e só para mencionar, porque tu falou Dente Canino, né? Para vocês verem assim que é um filme muito esquisito e é um filme maravilhoso também, claro. É uma família que eles cuidam dos filhos e eles começam a criar uma outra realidade dentro da casa. Por exemplo, eles falam que, sei lá, um rato, um rato é uma flor, o nome daquilo é flor. Entendeu? E essa flor faz tal coisa. Você muda o sentido, né? Aí muda tudo, muda as relações. É uma situação, você colocou de maneira até bem colocada, se for parar pensar. É uma síndrome de Estocolmo, meio que porque a pessoa não consegue sair também. Né? É uma outra espécie de tortura psicológica, né? Então realmente, né? Qualquer hora a gente tem que comentar sobre esses filmes esquisitos, né? Que fazem assim, filmes esquisitões, né? Um podcast sobre isso. Sim, seria interessante. Olha, mas de qualquer maneira é um filme intrigante, é uma indicação de algo interessante para as pessoas assistirem. Rapidinho antes de acabar então, né? Porque 1h04 já de gravação. E o Talk to Me, se você quer falar um pouquinho o que você achou, que eu sei que você gostou também e acaba perdendo a oportunidade aí se não falar. Antes de tudo, né, você já recomendou quando você falou sobre o filme, eu assino embaixo. E para não me estender demais, né, não deixem de ver um filmaço, é um filme de terror que
Começa que ele tem um roteiro muitíssimo bem estruturado e muito bem escrito. Eu estava comentando contigo que sem as pessoas tomarem péssimas decisões e fazerem coisas meio estúpidas, o filme de terror não acontece. Tem uma brincadeira que quem gosta do gênero sabe que a pessoa tem que fazer alguma coisa idiota para que ela se meta na confusão que vai gerar todo horror às vezes, né? E esse filme, ele tem um diferencial. As pessoas fazem coisas muito estúpidas, só que elas têm uma motivação que as leva a isso, e que ela é compreensível e crível. Então, quando a pessoa faz, você fala, não, eu entendo porque ela está fazendo essa idiotice. Por conta de um trauma que ela viveu, de uma perda, de um luto resolvido, de uma falha de caráter e de personalidade que essa pessoa tem. Então, é interessante um roteiro que constrói as motivações que vão levar esses personagens à desgraça, né? E sabe manipular muito bem as falhas de caráter e os traumas que esses personagens têm para eles caminharem para esse desfecho trágico e estarem à mercê dessas forças sobrenaturais que agem nesse filme. É muito bem sacado, muito bem escrito, muito bem conduzido, e tem, para mim, esse grande efeito sobre o público que os melhores filmes de terror têm, né? Não, e melhor do que tudo, o Talk to Me, ele não tem... assim, os personagens acabam realmente sofrendo as consequências dos seus atos, né? Sim. Então não tem aquele negócio de, vamos ter um final feliz, algum final feliz aqui, né? Ele não tem o maniqueísmo de alguns filmes. Não é que, assim, eu tenho um certo problema com filme de terror que tem final feliz e onde tem uma luta entre o bem e o mal, em que o protagonista vence, né? O verdadeiro horror, primeiro que o protagonista de um filme de terror é o terror, é o horror. E para que ele seja verdadeiramente o protagonista, o mal tem que vencer. Porque, na verdade, o grande horror que a humanidade pode experimentar é a vitória do mal, né? Quando o bem vence o mal, parece que todo o sacrifício está justificado, né? É que nem ficção científica, né? Termina muito bem, muito feliz, fica... tem alguma coisa errada aí, né? Então, e esse Talk to Me, ele é bem isso, ele não tem essa coisa maniqueísta do bem contra o mal. Na verdade, as falhas, os traumas, os medos e as fraquezas das pessoas é que vão levá-las, né? Vão enredá-las e elas vão ser pegas. E isso, desde, sei lá, Edgar Allan Poe, que isso acaba funcionando muito bem, né, pro terror. Coração delator, né? Muito bom. A Maga falou aqui, eu queria até responder para a Maga, que a Maga falou assim, não terminei o filme com a sensação de que ela iria ser salva, não. Referente àquele negócio que eu falei, que eu tinha a impressão que a polícia ia chegar, né, no final do Good Boy. Não, mas eu não falei isso, que ela ia ser salva. Eu falei que a polícia iria encontrar o cara, porque na verdade ela meio que anunciou, né, o que, pra amiga, pra onde ela iria, né. De qualquer maneira, gente, assistam, por favor, o Good Boy, que tá lá no grupo, né? A Maga apareceu aqui, é tão querida, né? A gente não tem palavras para agradecer, né? Todo o trabalho que a Maga e tanta gente boa tem para poder fomentar cultura e conhecimento que um dos melhores gêneros que existe, né? Dão pra gente, que é o terror e horror, né? Beijão pra Maga lá do acervo Scary. E, por favor, né? Vão lá, entrem no grupo, né, Marcos? Acervo Scary Torrent. Peraí, gente, agora eu vou ter que ler, porque eu não consigo lembrar o nome de nada aqui, minha cabeça tá terrível. Mas vai falando aí, meu querido, que eu tô procurando. Não, o trabalho do pessoal do acervo Scary Torrent é muito bacana, porque... Já achei, ó. É acervo Scary Filmes de Terror, hein? Isso. No Facebook, por favor, entrem lá, quem não tá, entra, porque você já conseguiu assistir estando lá no grupo lá, que a nossa querida Maga administra. É um trabalho que o pessoal faz muito bacana de facilitar o acesso das pessoas, para quem gosta do gênero terror, facilitar o acesso das pessoas aos filmes, para que elas tenham a oportunidade de assistir, de conhecer e de curtir, né? Então é um trabalho muito bacana e muito dedicado, sabe, que as pessoas fazem. Cultura, a Marga, né? que administra, né, é difícil, de cultura e dar acesso a essa cultura. É legal a pessoa ter acesso às coisas e ter a generosidade
capacidade de facilitar o acesso disso a outros também, né? Então isso é todos, muito bacana, né? a gente tem que agradecer. Quem publica, quem legenda, né, meu? Porque hoje em dia tá um monte de portais fechando ou fecharam, né? Então, quem mantém isso daí merece muito nossos elogios e nossos agradecimentos, né? Então, grande abraço aí pra Maga, pra todo mundo do grupo, viu, gente? Um grande abraço. E acho que a gente vem vindo pro final do nosso podcast aqui, pode ser? Sim. Estamos na hora já, então, chegando no finalzinho aqui, eu quero agradecer quem apareceu por aqui. Quem não conhece o nosso trabalho, a gente é um podcast de cinema, a gente gosta de cinema alternativo, a gente fala de séries clássicas, a gente terminou recentemente um projeto imenso sobre a série clássica Além da Imaginação. Então é só você procurar lá no nosso site, tá? Masmorra Cine, que tem todos os podcasts, ou você pode procurar pelos projetos separadamente. Eu gosto de fazer isso também, sabe? Se você procurar no Spotify Masmorra Cine, tem todos os podcasts. Se você quiser escutar só The Twilight Zone, sobre The Twilight Zone, é só você procurar Além da peraí, como é que é? Olha, dando uns brancos aqui. Além da Imaginação Podcast. E mesma coisa também, os podcasts sobre a série Hannibal e tal. Então é só você aparecer procurando lá pelo nosso site, acessar masmorracine.com.br, que você consegue encontrar, né, Marcos, todos os nossos programas que estamos fazendo há um tempão aí, desde 2009. Exatamente. E é isso, né? Se você puder, nos apoie, nos apadrinhe. É a maneira que nós conseguimos manter esse site no ar, né? Com os apoios, tá? Os apoios estão todos no site também. E eu vou finalizando aqui, deixando um beijo para todo mundo. Obrigada, Maga, por aparecer aqui. Que felicidade poder contar com a sua presença aqui. E também do querido, eu tentando ler sem óculos, distante, Wilson Cavalcante, abração para você. Meu filho querido que apareceu também, que ele tem um nome maravilhoso, Limonada de Coco. Peraí, o Wilson Cavalcante é o Wilson. Como assim, Wilson? Será que eu acho que é meu amigo Wilson, né? Amigo da gente. Pode ser. Se for seu amigo, já manda um abraço pro seu amigo. O que é o Wilson Leite Cavalcante, né? Então, Wilson, tudo bem contigo? O Wilson, muito tempo, eu sei quem é o Wilson. O Newton Castilho também. Então, gente, a gente veio finalizando a nossa live aqui de sexta. Lembrando que a gente está sempre fazendo aqui umas lives aqui, né? O que a gente assiste de legal. Segunda-feira eu gravo sobre Hannibal. Eu já estou na última temporada, vai ser o primeiro episódio da terceira temporada, tá? Sendo uma experiência fazer essa revisão e fazer assim, a leitura do episódio, representatividade de algumas cenas que na época passou meio batido, mas agora eu estou conseguindo ter uma dimensão diferente. Então, por favor, tá? Não deixe de procurar o nosso Festim, que é o nosso podcast sobre a série Hannibal. E sexta-feira, né, Marcos? A gente costuma estar aqui falando de alguma coisa. Às vezes é um filme cult de terror, que a gente fez do Night of the Creeps. Às vezes é um filme incrível, que nem a Cela. Então a gente gosta de vir aqui na sexta-feira. E depois fica disponibilizado como podcast, tá? É só você procurar Masmorra Cine em todos os aplicativos de podcast que você encontra. Tá certo? Quer deixar um recado aí, Marcos, no final? Olha, o meu recado é que se vocês conhecerem alguém no Tinder, for uma pessoa muito simpática, muito envolvente, muito sexy, e vocês ficarem encantados e forem para casa dessa pessoa ter um encontro romântico à luz de vela, mas vocês descobrirem que a pessoa vive com outra pessoa que passa o tempo todo vestida e se comportando como um guaxinim, talvez seja melhor repensar a possibilidade de ter uma relação com essa pessoa, né? Mais duradoura, né? Eu não aconselharia, mas cada um sabe de si, né? Ai, meu Deus do céu. Gente, não, mas falando sério, o Marcos é um brincalhão, né? Mas muito cuidado com esses encontros de Tinder, viu, e tal. Não sei, como é aplicativo de pegação, tu vai ter que estar sozinho com a pessoa em algum lugar, né? Mas que seja em algum lugar que você tenha acesso, sei lá, né? Dizem até que as pessoas têm um código aí com amigos e tal, em celular, de dar um toque para amiga se tá tudo bem ou não. Então, muito cuidado, gente. E, realmente, se a pessoa aparecer alguém na casa da pessoa vestida de guaxinim, cachorro, gato, qualquer tipo de flurry, ou se você... Vai que a pessoa é um aficionado por flurry, né? Que é aquelas pessoas que se vestem. Aí tudo bem, pois mas né? Não é, né, gente? Cuidado. E é isso aí. Um abraço para os furries, viu?
Exatamente, né? O pessoal da comunidade Flurry vai questionar, falar assim, tá colocando isso como uma coisa, como é que é ruim, né? E tal. E não acho que não é ruim, acho só um pouco estranho, talvez. Não, o pessoal da comunidade Furry é legal, mas o problema é a pessoa viver 24 horas por dia como né? Aí já é um pouco mais complicado. O Furry, você se fantasia, ou você tem um avatar durante, né? Não é o tempo todo, né? Enfim, tem outra vibe que é interessante aí. Eu tô lembrando do episódio do CSI que acontece assassinato numa festa de Flurry, cara. Que o pessoal tava lá tudo fazendo um amontoado de Flurry, gatinho, cachorro, guaxinim, canguru. E aí morre uma pessoa ali, aí vai o CSI lá na festa dos Flurry, cara. Muito bom esse episódio. Muito bom. É isso, né, Marcos? Sim. Beijão pra Maga, obrigada, Maga, pelo seu comentário, que linda, que o trabalho de vocês é maravilhoso. E o seu também, minha querida, com toda certeza. Então vamos nessa, meu querido, então pra finalizar essa live, e amanhã tem podcast, então, da nossa live, certo? Fiquem todos bem, se cuidem. Beijinho, tchau. Tchau. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one and I walk alone. This empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one and I walk